Igreja, mais uma vez eu quero exortar amanhã. Nós temos um encontro aqui com os casais. É o dia dos namorados, mas vai ter um encontro com casais. Eu estou tentando fazer, ainda não vou falar se deu certo. Eu convidei um casal para vir ministrar aqui, mas foi muito em cima da hora. Então não depende só dele. Muitas vezes já tem compromisso feito. Mas senão nós vamos estar aqui para conversar, fazendo uma coisa descontraída. Vai ter uma abertura para todo mundo falar, para todo mundo ficar à vontade. Logo depois, se quiser sair, saia com suas esposas, saia com seus namorados. É bom o momento de estar em sós. Que Deus possa estar abençoando, amém? Vamos abrir de novo em Jeremias 1. Eu não vi vocês. Tyler. Senta cá. Aleluia. Jeremias 1. Agora nós vamos ler do 1 ao 5. E vamos quero que vocês deixem a palavra aberta para a gente ir até o 12 de novo. Mas como eu falei, eu quero falar porque o Senhor te chamou como profeta das nações. Eu quero te falar de reino, eu quero falar de chamado de reino, chamado territorial. Todos nós temos algum chamado. Todos nós somos servos. Ah, pastor, mas eu estou passando por grandes conflitos. E talvez os conflitos tenham me impedido de caminhar na obra. Talvez, meu irmão, o seu chamado está dentro desse conflito. Talvez é esse conflito que vai te ensinar a caminhar e ajudar pessoas que precisam de ouvir alguma coisa. Eu estou passando por um processo de oração para vocês, ainda não falei o que é, vai chegar a hora de falar. E quando foi a hora de dar vizinha, o irmão chega lá pedindo para me orar pelo filho. Porque por causa de uma mulher se enveredou, está se enveredando pelas costas. Está de namoro. Um namoro que não é santo, um namoro que não é de Deus. E a gente precisa voltar os olhos para isso. Você tem chamado. Todos nós temos chamado. Não se engane não. Você tem ministério. Amém? Vamos lá, Jeremias 1, no versículo 1 em diante. As palavras de Jeremias, filho de Ilquias, um dos sacerdotes do estado menor na terra de Benjamim. E a ele veio a palavra do Senhor nos dias de Josias, filho de Amon, rei de Judá, no 13º ano do seu reinado. Também nos dias de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, até o fim do ano 10º de Zedequias, filho de Josias, rei de Judá, e ainda até o 5º mês do exílio de Jerusalém. A mim veio a palavra do Senhor dizendo: antes que eu te formasse do ventre materno, eu te conheci, e antes que saísse da madre, eu te consagrei para profeta das nações. Ah, chorei, olha para teu irmão e fala: você é profeta. Aleluia. Então disse eu a Senhor: eis que eu não sei falar, porque não passo de uma criança. Mas o Senhor me disse: não digas não passo de uma criança, porque todos a quem eu te enviar irá, e tudo que eu mandar falar, falarás. Não tema diante dele, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Depois estendeu o Senhor a mão, tocou-me na minha boca, e o Senhor me disse: eis que eu ponho na tua boca as minhas palavras. Olha, hoje eu te constituo sobre nações e reinos, para arrancares e derribares, para
limites e arruinarem, e também para edificar e para plantar. Deus abençoe. Pai, nós lemos a tua palavra foi lida neste lugar. Traz uma revelação não somente a mim, mas traz uma revelação também a todos que aqui estão. Mostra aos teus filhos que ele foi chamado por Ele, Pai. E nós agora, Pai, bloqueamos, quebrando todo o mal, nós rejeitamos e tornamos falido o roubador da palavra. Abençoa os teus filhos. Em nome de Jesus, poder sentar. Olha, muitas vezes nós não entendemos o nosso chamado. A palavra começa em Jeremias 1, dizendo pelos 3 reis que ele passou. Mas Jeremias, quando foi chamado, ele mesmo se intitulava uma criança. Senhor, eu não passo de uma criança. E muitas vezes Deus tem chamado para cada um de nós. Muitas vezes Deus tem olhado para você, tem te chamado, e você não entende por que o chamado naquele momento. Muitas vezes o chamado é na hora da dor, é na hora da angústia, é na hora da aflição, e você fala: Senhor, talvez você não fale como Jeremias, eu sou uma criança, ou não passo de uma criança. Talvez você fale: Senhor, eu não sei falar, eu não sei falar. E Deus está dizendo: ei, filho, é eu que estou te chamando. E eu só chamo a quem eu capacito, a quem eu envio. E quando eu envio, eu sustento. Ele não só sustenta com a palavra, mas ele sustenta com a força, ele sustenta você com a fé, ele sustenta você no ministério, ele sustenta você na sua família, ele sustenta você no seu trabalho, na sua escola. Abre a boca e fale de Jesus. Não tenha medo. Deixa que as angústias passem pelo lado. Como pode alguém servir a Deus e a servir o diabo? Não pode servir 2 senhores. Não se pode servir 2 senhores. Ou vai agradar um, ou vai desagradar a outro. E Deus está te chamando. E está te chamando para profeta das nações. O que é mais importante é que Deus diz que ainda antes de você nascer, Ele já te conhecia. Jesus está te chamando, Ele te conhece, filho. Jesus nunca chamou os eloquentes, não, muito pelo contrário. Dos 12 discípulos de Jesus, talvez só 2 eram letrados. O restante eram homens comuns, homens que não tinham letras, mas o Senhor disse, olhou para ele e disse assim: siga-me. E quando Jesus te chama, meu irmão, vá. Não desista. Não desista se Ele está te chamando, porque Ele tem algo muito sério para te entregar das mãos. Eu conheci um pastor que ele foi chamado para o sertão do Ceará. E a mulher dele disse: não, vamos deixar essa igreja que nós já preparamos, a igreja está grande, aqui tem muita água, aqui tem muita fartura, os irmãos da igreja, muitos, conseguem nos sustentar. E ele fez: mulher, mas o Senhor está me chamando para ir para o Ceará. E é para um lugar muito pobre, e é para um lugar muito seco. Mas ele deu ouvido à esposa, e ela não foi sábia, e ele não foi.
Meses depois, ele começou a perder os filhos, ele adoeceu, ela adoeceu, não pôde ficar mais na igreja, colocaram outro pastor na igreja. E um dia ele orando, Senhor, por que tudo isso? Por que toda essa angústia dentro da minha casa? Por que todo esse mal está sendo acometido em mim e na minha família? Ele fez: filho, eu te chamei para profeta das nações, e aonde eu mandar você ir, você irá. E essa palavra que ele leu, para que ele pudesse entender o chamado dele. Quando Deus disse a Jeremias: não falas que és como uma criança, porque aonde eu mandar você ir, você vai. O que eu mandar você falar, você vai falar. E ele levantou daquela oração, mesmo de sofrimento. A igreja já tinha cortado o salário dele pela metade, porque ele não estava mais pastoreando, precisava pagar o outro pastor. A igreja era bem, mas não era tão rica. E ele falou com a mulher: nós vamos para o Ceará, eu vou ver se a palavra ainda está de pé. E ele liga para o pessoal do Ceará, e o pessoal fala: pastor, nós estamos te aguardando até o dia de hoje, porque toda vez que nós oramos aqui, o Senhor disse: é ele que tem que vir. E um presbítero levantou, tomou o microfone e fez: eis que eu te digo que você está preparado para plantar e para arrancar. É o Senhor que está te dizendo. Por isso ele está arrancando a sua saúde, a saúde da sua família. E ele se baixou a cabeça do outro lado do telefone, e ele só chorava. E ele foi com a família para esse lugar, era um seco. E quando ele chegou lá, ele olhou a mulher e fez: você está louco de trazer a mim e teus filhos para cá? E fez: você está falando com uma louca. Ele usou as palavras de Jó. Ele não falou que a mulher dele era louca, ele fez: estás falando com uma louca. Deus deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Eu vou resumir esse testemunho, que é muito bom. Hoje é uma das maiores igrejas que tem no Ceará. A energia chegou onde não tinha, a água chegou onde não tinha, a saúde dele voltou, a saúde da família voltou. Os filhos que tinham saído do evangelho, saído do reino, voltaram para Deus, ministram na igreja junto com ele. Mas ele deu ouvido ao chamado e atendeu ao chamado, apesar depois de muito tempo. Ah, pastor, mas o senhor está falando de um pastor. Não estou falando de um pastor, estou falando de um homem. Aleluia, Deus. Que negou-se a ouvir a voz de Deus. E Deus está dizendo para você: meu filho, onde você vai, se eu for na frente, a atmosfera do lugar vai mudar. Aleluia. O reino chega, as coisas mudam. Aleluia. Mas nós estamos vendo nos dias de hoje, homens e mulheres, principalmente jovens, servindo a dois, querendo servir a dois senhores. Querendo servir ao mundo e querendo servir a Deus. Isso tem me trazido dor. Jovens se detendo com o ocultismo, lendo o que não deve ler, ouvindo o que não deve ouvir, assistindo o que não deve assistir. E o mundo está sendo proliferado no meio dos jovens. E esses jovens estão dentro das nossas igrejas. Oh, Ramanachore, Carabanachore, Badarabá. Cuidado, nós estamos vivendo tempos difíceis, tempos em que o mundo está se infiltrando dentro da igreja. Ele não quer mais tirar os jovens da igreja,
Ele quer que os jovens se percam dentro da igreja. O apóstolo João, quando estava na ilha de Patmos, ele se preocupou com um povo chamado Nicolaítas. Quem eram os Nicolaítas? Era um povo que vivia no mundo e queria levar para dentro da igreja, para dentro do seio do povo do Senhor, as coisas terrenas, as coisas do mundo. Não sabeis vós, filhinhos amados, aquele que ama o mundo aborrece a Deus. Aquele que ama o mundo aborrece ao Senhor. Eu posso falar isso para vocês, jovens. Eu posso falar para vocês, igrejas, que eu já adorei o mundo. Eu já investi no reino das trevas. Eu já investi no reino das trevas, no reino do álcool, no reino da mentira, para ganhar bênçãos. Mas o Senhor tem trazido um tempo novo na minha vida e eu preciso passar para vocês. Há um tempo novo, apesar do mundo ter se infiltrado na igreja com o ocultismo, com o homossexualismo, com as drogas, com a mentira. Oh, Manaramaras, Choiandei com Manaramassura, Bastei. João 14,6, talvez um dos versículos mais conhecidos. Talvez você não soubesse que era 14,6, mas ele é o mais conhecido, talvez. Jesus disse para os discípulos: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. É assim que Jesus diz. Meu irmão, nós temos a porta larga e nós temos a porta estreita. A porta larga é a porta do pecado, mas a porta larga é também a porta do castigo. Lembra-se do filho pródigo? Pede o pai o que era dele por herança, e o pai dele dá. É um direito seu, filho. Mas o pai dele diz: não vá, fica aqui, lá fora é ruim. Não, eu quero conhecer o mundo, eu quero viver minhas experiências. E o pai deu. A história vocês conhecem. Quando acaba toda a herança dele, acaba as minhas amizades. E aí começa a sobrevir sobre ele angústia, falta de afeto, falta de comida. E ele foi trabalhar, não se criava as portas, ou seja, uma postura. Mas o dono da postura não estava ali dentro. E chegou um dia que ele desejou comer a ração dos pães. Ou seja, nos dias de hoje, a lavagem. Em um certo momento ele começou a ter nojo do mundo. Ele fez nem o mais simples servo da casa do meu pai passa tão mal. E eu vou voltar, e será que meu pai me recebe? E ele volta. E ele volta com aquilo na cabeça, que os servos do pai dele, os servos dos servos do pai dele, comia melhor e vivia melhor e se vestiam melhor do que ele. Ele não tinha mais nada. Ele não tinha amor, ele não tinha mais lá, ele tinha só quem apontava para ele. E é isso que o mundo está fazendo para dentro da igreja. Pessoas para te apontar, para te condenar, depois que você abandona Deus e cai na miséria. Eu não estou falando de miséria financeira só não, eu estou falando da miséria da falta de paz, da miséria da falta de amor. Jesus te chamou para profeta das nações.
Ele olhou para vocês e fez: ei, já não nos chamamos mais de servos, eu nos chamo de amigo, porque o amigo não, o servo não sabe onde está o seu Senhor, mas o amigo sabe. Eu chamei para que vá, que venha e dê fruto. E o mais interessante é que o fruto permaneça, porque tentamos deixar de dar frutos. Por que tanta angústia no nosso meio? Cuidado, cuidado com o que o mundo está fazendo com você. Talvez agora é o momento de você achar que você é bom, que você é maioral, você está cheio de saúde, você é jovem, você é forte, você tem outro pensamento, você quer viver outras coisas, experiências novas, porque nós estamos vivendo um tempo difícil, estamos vivendo um tipo de que tudo é jogado nas telas como se fosse bom. A prostituição como se fosse uma coisa boa, o álcool como se fosse uma coisa melhor ainda. É bonito tomar uísque, é bonito usar drogas, é bonito até se prostituir. Mas eu quero te perguntar, igreja, é bonito para quem? Até onde isso é bonito? Até onde isso vai te levar? Você quer ficar bem no meio dos seus amigos? Cuidado. Eu falei do jovem filho pródigo, quando acabou o que ele tinha, acabou os amigos. Amigos que te dão tapinha nas costas, que só falam que você quer ouvir. Cuidado, tenham medo dele. Amigo é aquele que cuida, amigo é aquele que fala a verdade. E Jesus disse: eu não me chamo mais de servo, eu me chamo de amigo. E mais importante, viu, jovens, homens e mulheres dessa igreja, ele disse que não foi vocês que escolheram a ele, foi ele que escolheu a vós. Você é um escolhido de Deus. Diga para o seu irmão: você é escolhido do Senhor. E você não vai se perder, não vai. Você não vai se perder. Essas ideologias satânicas do mundo, nós temos que lutar de joelho dobrado para que não entrem nas nossas igrejas, para que não entrem na vida dos nossos jovens. Ideologia de que hoje a criança pode escolher um nome, ideologia que a criança pode escolher um sexo. É difícil. Homens querendo ser mulheres, mulheres querendo ser homens. Não vou conseguir nunca. Eu só vou acreditar na ideologia no dia que um homem parir. Eu acredito na ideologia. Um homem pariu. Ele não tem útero, ele não tem ovário. A mulher nasceu com isso e quer fazer o contrário. Aí você lê Romanos 1, do 23 ao 31. Você vê as aberrações que vocês estão trazendo para vocês mesmos. Eu falo com vocês que eles não estão aqui, mas nossas famílias têm. E precisamos alertar para todas as áreas. O mundo tem que te seduzir com a beleza mentirosa, porque a tua beleza também vai passar. Se não passar a tua beleza, vai passar a sua vida, não vai passar a cultura, que vai passar a cultura sem Deus. Porque se você não for passar a cultura, meu irmão, a tua beleza vai passar, não vai ficar velha, vai ficar encorajinho. Mas deixa eu dizer uma coisa que você não sabe: é a maior beleza do mundo, é o homem que chega a velhice com Jesus. Você já pensou um casal velhinho com Jesus? Que coisa mais linda, não é? Aquele que professa o Senhor, aquele que a família quer ouvir. Eu quero ouvir meu avô, que meu avô tem
coisas para me falar que me edificam. Porque estamos tentando dar ouvido ao mundo e mudar essas ideias. Você é servo do Senhor. Os nossos filhos, diz a palavra, que são herança dele. E são herança deles. Eles vão vir, ainda que estejam longe. Eles vão voltar. Eles vão voltar. Eles vão entender que melhor é estar no Senhor do que estar no mundo. O mundo é cruel, irmãos. O mundo é cruel. E quando nós vivemos no mundo, nós nos afastamos do Senhor completamente. Quando a gente chega perto do Senhor, nós nos afastamos. Nós vivemos dele, mas não fazemos parte deste mundo. Você só vai ter um corpo glorioso sem ficar velho, bonitão, sempre na glória, na eternidade, o qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Bendito o varão que passa por provação, que depois de provado receberá a coroa da vida, o qual o Senhor prometeu ao que o amam. Tiago 1, versículo 12. Creia nisso. Creia nisso. Oh, manarabaxorebaço. Chorei, manarabaço. Olha, eu vou ler o verso 10 de novo, 11 e 12. Mas o verso 10, olha, hoje eu te constituo sobre as nações e sobre os reis. Meu Deus, como é forte. Ei, meu irmão, minha irmã, vocês são sacerdotes. Vocês serão constituídos sobre as nações e reinos, para arrancar e para derrubar, para destruir arruinares, e também para edificar e plantar. Eu quero ler falar só um pouquinho sobre o final, a parte B do versículo. Eu te constituí para edificar e para plantar. Foi para isso que você nasceu. Você nasceu para fazer o bem. Então vamos plantar o reino. Vamos viver o reino. Ah, pastor, eu estou com problema com meus filhos, eu estou com problema com meu marido, eu estou com problema com minha esposa, com minha mãe, com meu pai, com meus irmãos. Não tem problema. Você foi constituído para os reinos e nações. O Senhor garante isso. Há uma garantia sobre isso. Porque Jeremias possivelmente teve uma dúvida. A gente vê que Jeremias teve uma dúvida, que no versículo 11 e 12, o Senhor faz uma pergunta a Jeremias. Vamos para o 11 e 12. O 11. Veio a minha palavra do Senhor dizendo: o que vês tu, Jeremias? Ele respondeu: vejo uma vara de amendoeira. E o Senhor complementa o 12: disse e viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Meu irmão, o termo velar ali é vigiar, garantir, testificar. Deus está dizendo para Jeremias: não te preocupes, porque o que eu prometi vai acontecer. Como eu falei, teve um irmão lá hoje que me pediu oração sobre o filho. Meu irmão Paulo está preocupado com os filhos.
que estão enfermas, mas o Senhor está dizendo: ei, eu sou com vocês. Creiam tão somente, creiam que eu vou cumprir o que eu prometo. Por acaso eu sou homem para que se arrependa, ou filho do homem para que minta? Eu velo sobre a minha palavra para ela ser cumprida. Eu quero pedir aos irmãos, nas orações de vocês, começa a colocar essas coisas. Senhor, a tua palavra não diz assim. É a tua palavra que me garante isso. Comece a orar de maneira diferente. Comece a orar de maneira diferente. Quando no lugar de tristeza vem alegria. No lugar do que é horrível vem bonito. Ontem o nosso irmão Bruno, de vez em quando vem aqui, ministrou lá para a gente, e ele falava dos ventos ruins e dos ventos bons. Ele falava de quando os homens estavam no barco, estava aquele vento, e Jesus depois veio andando sobre as ondas, sobre aquele vento. O vento era ruim para os homens, o vento é ruim para nós, para Jesus nada é ruim. E quando estavam todos atônicos, preocupados, Jesus caminhava sobre as águas e estava ventando. É esse Deus de que nós estamos falando aqui nesta noite. Não estamos falando de um Deus que tem medo de vento, que tem medo de derrota, não. É um Deus de vitória. É um Deus de vitória. Não se apegue a outros deuses, não existe. Meu irmão, enquanto o catolicismo, não estou falando mal do catolicismo, que se alguém católico me perdoe, não estou falando mal. Enquanto estão buscando Maria, João, Pedro, eu quero dizer para vocês: quem salvou João foi Jesus, quem salvou Pedro foi Jesus, quem salvou Maria foi Jesus, quem salvou Paulo foi Jesus, e quem salva você é Jesus. Deus, cuidado, em quem você tem que se apegar.